Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos a esse bom Deus por mais essa graça de nós estarmos aqui nessa madrugada, no amanhecer dessa terça-feira do dia 12/9/2023, dando continuidade a essa leitura da palavra de Deus de maneira criteriosamente, em busca da vida eterna, o maior tesouro que nós, como seres humanos, poderemos um dia alcançar. Estamos adquirindo todo o conhecimento que as Escrituras diz a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida por nós naquela cruz para nos resgatar, nos trazer redenção perante o Pai e nos fazer herdar essa vida eterna por meio dos fundamentos que a palavra dele nos traz, por meio desses ensinamentos que vem nos consolidar na nossa jornada em Cristo Jesus aqui na terra. E esta palavra, ela vem firmar cada dia mais a nossa fé, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E então Jesus nos deu, por meio do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39, essa diretriz de que devemos examinar as Escrituras de maneira criteriosamente, porque nela vós há de encontrar a vida eterna, e são elas que de mim testifica, assim afirmou Jesus. Então, o objetivo de nós examinarmos as Escrituras é cada dia termos essa convicção, essa certeza, essa esperança e confiança da vida eterna que as Escrituras ela nos propõe, e que os ensinamentos de Jesus nos levará a essa vida eterna por meio dele próprio, que ele próprio é a vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a verdade que nos liberta de todo engano, de toda forma de religiosidade que impede o agir de Deus na vida da pessoa, que impede a pessoa ter entendimento, discernimento da palavra, de como a palavra é, de como Deus quer que entendamos a palavra, de como Deus quer, por meio do Espírito Santo, que nós vivemos e praticamos esses ensinamentos. O que está escrito aqui é para nossa edificação, é para nossa consolidação de nossa vida cristã, de seguidor de Jesus, de quem acredita na palavra de Deus, e quem acredita que só há um Deus nos céus e na terra, e que por ele todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis, foram criadas por ele. E nada do que existe poderia existir se não fosse por intermédio dele, do próprio Jesus Cristo. Assim afirma o apóstolo João na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo. Mas estamos aqui estudando com critério essa carta de Paulo. A primeira dela, ele escreveu duas, dirigindo-se à igreja de Corinto. Uma igreja
que depois que Paulo, com tanto labor que ele mesmo afirma, essa igreja ela passou a tomar rumos diferentes. Pessoalmente, as pessoas passaram a tomar rumos diferentes, tanto na maneira de viver, como na maneira de crer. E até mesmo da maneira como agora eles estavam lidando com o apóstolo Paulo, que é o pai na fé dessas pessoas, pai na fé espiritualmente dessas pessoas, porque foi por meio da pregação de Paulo que a igreja de Corinto veio a existir. E agora se houve a necessidade de o apóstolo Paulo, por meio dessa carta, trazer as correções que se fazia necessário a essa igreja, para que ela voltasse ao rumo, ao prumo de suas vidas espirituais em Cristo Jesus. Nós entramos aqui, ainda no capítulo 11, a partir do versículo 17, nessa madrugada. Nós vamos ler até o versículo 22, onde entramos num assunto muito delicado hoje, diante da igreja que existe hoje no mundo, diante dessa religiosidade que se criou dentro da igreja a respeito desse assunto, que é um dos assuntos mais importantes para o cristão, para aquele que acredita em Deus. São 2h35 da manhã. Estamos de madrugada. 2h35 da manhã. Nós vamos começar a leitura. O tema que Paulo traz aqui como narrativa desse assunto, a ceia deve expressar amor cristão. O objetivo de nós cearmos, um dos nossos objetivos de nós cearmos, de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, é de expressar o amor cristão. Então, nós vamos ler essa narrativa do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 22, e deixar que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos faça entender e sejamos, como igreja de Cristo, despertados para que, quando nós estivermos ceando, sejamos pessoas como deseja o apóstolo Paulo, de atitudes, quando ceamos, de expressar o amor cristão uns para com os outros. Por que a ceia é tão importante? Ela tem muitos detalhes. Muitos detalhes que, infelizmente, atos religiosos mudaram o proceder desse mandamento, desse memorial que Cristo Jesus deixou antes mesmo de morrer na cruz. Jesus não só expressou, não só procurou despertar as pessoas todas que estavam ali, aos pés dele, que embora a maioria estava ali em busca de milagre, em busca de uma providência de multiplicação de alimentos, porque em uma certa ocasião Jesus questionou até eles por isso, quando eles passaram o dia procurando Jesus, e Jesus estava do outro lado do barco sozinho com os discípulos, e quando eles encontraram Jesus, eles foram logo indagando a Jesus: Mestre, quanto tempo o Senhor está aqui? Nós estamos te procurando o dia inteiro. Aí Jesus vai e diz para ele: vocês estão me procurando não é pelos milagres que eu tenho feito, mas porque eu tenho multiplicado pães. Porque eu tenho alimentado vocês por meio das multiplicações dos pães e peixes.
Então Jesus estava despertando eles que a obra de Deus que estava sendo realizada, os sinais de Deus que estava sendo mostrado a eles, na vida deles, era muito mais importante do que o alimento que a vida natural deles necessitava e buscava. É por isso que nós já lemos aqui que o apóstolo Paulo nos fala, onde Deus aqui nos orienta, dizendo que não devemos nos preocupar com a vida, porque a vida é mais importante do que o alimento, do que nós bebemos. O corpo é mais importante do que as vestes que ele veste. Então é necessário nós, como igreja de Jesus, que temos o compromisso de expressar isso para o seio da igreja, para os que creem e os que hão de crer, de que aquilo que Jesus colocou como exemplo deve ser seguido e não deve ser mudado por questões de entendimento religiosos humanos. Por isso, a igreja de Coríntios, ela traz como exemplo essa questão, porque lá tinha todo tipo de problema que você possa imaginar, mas Paulo trouxe uma solução para todos eles. Dependia deles agora. Paulo tinha ensinado o caminho certo, tinha ensinado a verdade de maneira correta, mas o tempo, Satanás foi lá e semeou o joio, e a igreja se dividiu, e a igreja passou a viver totalmente contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Vivendo uma vida religiosa, uma vida de divisões, de seções, de intrigas. Se levantaram até contra Paulo, se revoltaram contra ele. Um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas influencia a igreja toda, porque é assim que a palavra de Deus diz. Um pouquinho de fermento vai afermentar toda a massa. Então nós vamos buscar aqui tratar esse assunto como Jesus nos orientou, com todo critério. Embora nós sabemos que os religiosos que agem de maneira religiosa pelo pensamento humano e não pelo o discernimento da palavra, não vai gostar. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Nós estamos aqui para despertar a igreja para essa verdade, da importância da Santa Ceia, de como nós devemos colocá-la diante das pessoas. Porque Jesus, mesmo antes de dar a última ceia aos seus discípulos, ele disse para a multidão: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então ele está o quê? Despertando as pessoas para participar da ceia. Quando ele vai dar ceia aos seus discípulos, ele faz a mesma coisa. Ele diz: olha, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E ele deu a ceia para pessoas comuns. O que havia de especial neles era o chamado de Deus, ao qual ninguém pode julgar na vida de ninguém, porque ninguém sabe a intenção do coração de ninguém, a não ser Deus. Só o Espírito Santo de Deus sabe quem é escolhido e quem não é. Não cabe a nós. O próprio Jesus não julgou ninguém. Ao dar a Santa Ceia, ele não fez nenhum julgamento, mesmo sabendo que aquelas pessoas que estavam participando da ceia, se for olhar hoje pelo lado religioso, infelizmente aplicado pelas igrejas, pelos líderes religiosos de hoje, infelizmente, Jesus não seria ali apredejado.
iriam fazer com ele a mesma coisa que fizeram os religiosos daquela época. Iriam dizer que ele estava blasfemando, dando a ceia para pecadores, para ladrões, mentirosos, covardes, homens inseguros, até mesmo com relação à fé, porque quando Jesus morreu, todos abandonaram ele. Todos abandonaram, acharam que era o fim. Então é preciso que a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, conheça as Escrituras, examine as Escrituras com critério e deixe o Espírito Santo te dar o discernimento da palavra que já está escrita aqui. E então nós vamos entrar nesse assunto, que a ceia deve expressar amor cristão. Paulo diz assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quando a instrução que passa a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Paulo diz: agora eu não tenho motivo de elogiar vocês. Qual a razão por que eu não tenho motivo de elogiar vocês como igreja? Porque as vossas reuniões na igreja, elas fazem muito mal a vocês do que o bem. E aí Paulo vai explicar por que faz mal a eles e não o bem, se eles estão reunidos ali na igreja com o intuito de servir a Deus. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós. A primeira razão, porque as reuniões da igreja não faz bem a ninguém que está lá, é quando acontecem divisões. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira. Um aplica de uma maneira a palavra, outro aplica de outra maneira a palavra. Isso é o quê? É um ato de divisões. E Jesus orientou antes mesmo de morrer na cruz que uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsiste, ela se destrói por si própria. Então a igreja de Jesus é que está se destruindo por si própria. Por que o amor está esfriando? É por causa do mundo? Não. Nós não pertencemos ao mundo, nós não temos nada a ver com o mundo. É por causa das perseguições, do ódio das pessoas? Também não. Porque nós temos o amor de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós temos a garantia da promessa de Deus. O amor esfria é porque a própria igreja, em vez de fazer o bem a si próprio, faz o mal, aceitando ser influenciado por Satanás, pela mente de pessoas que estão ali infiltradas, como se fosse cristão, e até líderes, infelizmente, tomando um rumo diferente e anunciando de maneira incorreta a palavra de Deus. Então Paulo diz aqui: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vós dar agora. Ou seja, aquilo que eu vou orientar vocês agora, eu não tenho motivo de elogiar vocês, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Então, as nossas reuniões na igreja, em Cristo Jesus, devem nos fazer bem. Esse é um dos principais objetivos de nós estarmos reunidos em Cristo Jesus na igreja. É para que aquela reunião nos faça bem e não mal. Mas no caso aqui da igreja de Corinto, estava fazendo muito mais mal a eles do que o bem. Aí Paulo dá os motivos. Era mais de um motivo. Os motivos. O primeiro motivo, porque ouço dizer que há divisões entre vós. Era uma igreja dividida de sua maneira de pensar, de agir, de viver a vida cristã. Entre vós, quando vos reunir como igreja, quando você se reúne como igreja, Paulo diz: o motivo porque a reunião faz mal a vocês e não bem,
é porque quando vocês se reúnem como igreja, vocês causam divisões. E até certo ponto, acredito que isso esteja correndo. Paulo, ele passa a ter a notícia, ele passa a receber o relato do que está acontecendo na igreja de Corinto, e de certo fato, Paulo acredita que realmente isso esteja acontecendo, porque ele confia na fonte que está trazendo a notícia para ele a respeito da igreja de Corinto. Todavia, se faz necessário que haja divergência. Se faz necessário, mas que não seja provocado por você. Que não seja você o motivo dessa divergência. Que você não seja motivo de tropeço na vida de nenhum. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aquele que é aprovado diante de Deus, no meio dessa igreja, que se reúne como igreja, e faz mal a elas mesmas do que o bem, por causa dessas divisões, mas aquela pessoa que se sente aprovada, que se torne aprovada, e se torne conhecidos, que se torne conhecido no meio de vós. Agora, quem está vivendo a vida correta diante de Deus, não deve sair da igreja, pelo fato daqueles que estão lá, querendo influenciar você ao mesmo caminho errado deles. Porque em meio a essas divergências, que Deus está separando o que são deles e os que não são. E quem é deles se apega com Deus. Pois quando vos reunis como igreja, Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Então há aqui um motivo, uma razão, porque que eles ceavam, mas na verdade não era para cear a ceia do Senhor. Porquanto, quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Por isso Paulo está dizendo que a ceia é uma expressão do amor cristão. A ceia é uma expressão do amor uns para com os outros. É um memorial, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. A igreja tem que ser despertada, assim como é despertada para a salvação, assim como é despertada para a vida eterna. A igreja tem que ser despertada para ceiar. Porque se você não come do pão e não bebe do cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, você não tem parte com ele. Então eu tenho que ter um interesse que Jesus teve, de despertar as pessoas de que é necessário, absolutamente necessário, de eu ser despertado com esse interesse de participar da ceia, porque participando da ceia do Senhor, eu vou ter parte com Deus, eu vou ter parte com Jesus. Então, que adianta estar na igreja e não ter parte com Jesus? Mas muitos não gostariam até de participar da ceia, mas são proibidos por questões religiosas e não de Deus, por questões humanas, por normas humanas. São normas humanas. São diretrizes de homens, não é de Deus. Jesus não é o exemplo? Você pode colocar os ensinamentos dos apóstolos acima do ensinamento de Jesus? De maneira nenhuma. Os ensinamentos dos apóstolos têm como base o ensinamento de Jesus. Nós temos que olhar para o exemplo de Cristo, porque é Ele que haverá de nos conduzir a essa eternidade, com Ele próprio, na pessoa dele.
É Ele, o único, que tem o poder de perdoar os nossos pecados, por meio do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, para nos redimir perante o Pai. E aí a necessidade, primeiro, de se examinar as Escrituras em busca da vida eterna, conhecer tudo o que se diz a respeito a Jesus, e uma das coisas que se diz a respeito a Jesus é que Ele colocou que nós deveríamos fazer isso em memória de mim até que eu venha. E Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, Ele não proibiu. Ele desperta o interesse das pessoas para o valor que tem participar do corpo e do sangue dele, porque se não participar, não tem direito de estar com ele, de ter parte com ele. E se nós estamos seguindo a Jesus, é porque nós queremos ter parte com ele, sermos beneficiados por meio dele, pela vida dele em nós. Então, essa igreja de Corinto, elas não estavam ceando a ceia do Senhor. Por quê? Porque quando eles se reuniam como igreja, eles não tinham o amor cristão expressado pelo ato da ceia. Porque quando nós vamos cear, primeiramente, essa ceia tem que expressar o amor cristão de uns para com os outros. De ter alegria, de todos estarem participando do corpo de Cristo para se fortalecer, para se consolidar numa vida com Ele. E disse Paulo, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Porque quando comeis cada um toma ânsia a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro embriaga. Era o tipo de ceia que tinha naquela época. Imagine se fosse hoje praticar esse tipo de santa ceia. Como ficaria essa igreja de hoje? Então, tinha um grupo de pessoas que pensava só nelas. Elas não utilizavam a ceia como uma expressão de amor cristão, uns para com os outros, porque ela não esperava que os outros participassem. Ela ia lá, participava, comia tudo, bebia tudo e deixava um grupo de pessoas sem participar. E não é desta maneira hoje que acontece? Se tem um grupo que participa e tem um grupo que não participa, porque quem é aquele grupo que participa julga que aquele outro grupo não é merecedor, não é digno de participar. E aí fica o questionamento. Por acaso você é Deus? Por acaso você tem uma procuração de Deus para julgar quem deve e quem não deve tomar a ceia do Senhor? Se o próprio Jesus deu a ceia para ladrão, para mentiroso, para covarde, para pecador, para pessoas não salvas, para pessoas não convertidas, ele não é o exemplo? A ceia é um memorial. A ceia tem que ser despertada na vida das pessoas para que ela tenha parte com ele. Então, se a pessoa... É a mesma coisa. Jesus, ele primeiro buscou que as pessoas se interessassem primeiramente em examinar as Escrituras de maneira criteriosa, em busca da vida eterna, para depois ter conhecimento dele. Aí aqui na Santa Ceia, Jesus, ele dá a ceia para pessoas do tipo que ele deu, que se hoje fosse julgar pelo ato religioso que é praticado hoje, nenhuma dessas pessoas tomava a ceia. Duvido que chegar um ladrão na tua igreja e dizer assim, eu estou seguindo a Jesus, mas eu sou ladrão. E eu quero participar da ceia. Você daria a ceia a ele? Daria não. Você não daria não.
Se o mentiroso, você sabendo que ele é mentiroso, porque Jesus conhecia tudo. Quem era mentiroso ali? Pedro. Era um covarde, um mentiroso. Mas Jesus negou a ser a ele? Negou não. Mas hoje, se você souber que alguém é assim na igreja, você nega a ser essa pessoa. Tem muitas pessoas que são batizadas até com o Espírito Santo e não participam da ceia. Por causa desse ato religioso que se infiltrou dentro da igreja. A igreja deixou de ser igreja de Jesus para ser uma igreja religiosa. Em vez de estar aqui colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo cuide de cada um. Porque Jesus confiou em dar ceia às pessoas e até incentivar a multidão a participar da ceia, antes mesmo dele dar a primeira ceia, Jesus já estava despertando eles. Que eles deveriam comer da carne e beber do sangue dele. E quais foi apredejado por essas pessoas. E entre essas multidões, havia algum salvo? Eram pessoas tão alienadas ao sistema religioso da época, que se afastaram dele. Acharam um discurso desse fora do conteúdo que eles tinham conhecimento e que eles não aceitavam a mudança. Mas Jesus veio trazer mudança. Jesus veio para trazer a divisão. Jesus diz isso. Mas está aqui a palavra de Deus que não deve haver divisão na igreja. Mas Jesus veio dividir pai contra filho, filho contra pai, mãe e vice-versa. Jesus, ele veio exatamente isso, da maneira de se pensar. Não é lutar um contra o outro, não é um brigar contra o outro, mas é a maneira de ter consciência daquilo que é a verdade e daquilo que não é a verdade. E aquele que acredita na verdade vai sempre se opor àquele que não acredita na verdade. E que prega a mentira, em vez de pregar a verdade. Ou não prega a verdade por medo, por covardia. E Deus não se agrada de quem é covarde. Nós temos por obrigação, direito, delegado por Deus, ortogado por o Espírito Santo, nas nossas vidas, de anunciar a verdade como ela é. Despertando a igreja do papel importante na vida delas, de participar da ceia. E quando eles se reunirem para participar da ceia, tem que ser uma expressão do amor cristão, de uns para com os outros. Então, se a ceia é uma expressão do amor cristão, de um para com os outros, então eu não posso deixar um grupo de fora. A não ser que a pessoa, por si própria, queira ficar de fora, de não participar. Porque aí vem a orientação que nós amanhã iremos entrar nesse assunto, onde Paulo diz: examine primeiro o homem a si mesmo e depois coma. A pessoa tem que examinar ela, não é você, não é o pastor, não é o líder da igreja que tem que dizer: não, esse não pode, esse pode, aquele pode e esse não pode, porque eu conheço a vida daquele e conheço a vida dele. Você não conhece a vida nenhum do outro, porque até si próprio, se for passar pela balança da verdade de Deus, estaria talvez em condições piores do que aqueles que você está negando a ser. Ou não é verdade? Porque quando você julga, você está no direito de julgar, de impedir alguém, se o próprio Jesus incentivou a pessoa a participar da ceia dele. O próprio Jesus incentivou pessoas a participar da ceia dele, sem elas nem ser salvas. Mesmo sabendo que estavam lá cheios de pecados. Não, a ceia é para quem não tem pecado. Então você não deve participar da ceia, porque você tem pecado. Desde o pastor assim para a ovelha. Todos têm pecados. Não é o pecado que vai impedir a pessoa de participar da ceia. A ceia é um memorial.
liga a pessoa a Deus, fortalece a comunhão da pessoa com Cristo. E quem vai libertar a pessoa é a palavra, e o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa daquilo que ela deve abandonar e daquilo que ela deve manter em sua vida. Esse é o papel do Espírito Santo, não é o papel do pastor, não é o papel do líder religioso, não é o nosso papel de julgar as pessoas. Se aqueles religiosos daquela época queriam matar uma mulher dentro da própria igreja, porque não concordavam, porque julgaram a pessoa uma pecadora, e quem que não tinha pecado? Aí Jesus disse, aquele que não tiver pecado, então pode matar ela. Então você não pode matar espiritualmente uma pessoa que está lá na igreja, buscando, se está na igreja, foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está fazendo uma obra na vida dela, só no fato dela ter ido à igreja. E se ela vai ouvir a palavra, o Espírito Santo vai usar a palavra para mudar a vida dela, para limpar ela. Não cabe a nós julgar, nós temos que expressar esse amor cristão que nós temos que ter uns para com os outros. E não fazer como a igreja de Corinto, que tinha um grupo de pessoas que pensava só neles, comiam, participavam de toda a ceia e deixavam os outros sem participar. E desta maneira, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Eles comiam tanto e se embriagavam, tomavam todo o vinho, comia todo o pão, e aí deixavam os outros sem participar. Será que não tendes casa onde podes comer e beber? Porque a ceia naquela época é diferente do que hoje. É diferente do dia de hoje. Na época era uma ceia mesmo. Não era um pedacinho de pão e um pouquinho de cálice dado a cada um em particular. Não. Era uma mesa farta de pão e vinho. E as pessoas iam lá, tiravam os seus pedaços de pão, comiam, bebiam o seu vinho e voltavam para o seu lugar. Mas tinha aqueles que comiam tudo o que precisavam comer, ou seja, eles não tinham casa para comer, então eles deixavam de comer em casa para ir comer, né? E encher a barriga na ceia e se embriagar. Será que não tem de casa onde podes comer e beber? Ou de fato desprezar a igreja de Deus? Eles estavam desprezando a igreja de Deus porque estavam desprezando os pequenos, os simples, os pobres. E você tem que entender que o apóstolo Paulo afirmou isso, que Deus deu aos pobres. Então, não se envergonhe porque você é pobre, não. Você é muito mais valioso do que você pensa, do que você imagina. Porque a palavra diz que Deus deu aos pobres este mundo, tornou os pobres ricos na fé e herdeiro do reino de Deus. 3 coisas deu à pessoa que é pobre. E ao rico não deu nada. Porque o rico confia só na sua riqueza. Só pensa em si. E despreza o irmão que é pobre. Despreza o necessitado dentro da igreja. Despreza o que está do lado de fora. Se julga melhor do que os outros. Porque se veste com roupas melhores do que os outros. Ostenta os seus próprios bens materiais. E Paulo afirma isso nas cartas dele, que nós já lemos aqui, já estudamos aqui, que você pode ter acesso a todos esses estudos através do nosso canal no YouTube, digitando lá Pastor Edivane Pinheiro. Nós estamos ali examinando a palavra. Vai lendo, vai estudando, vai ouvindo a palavra. Porque aqui nós não estamos falando além daquilo que está escrito. E estamos aqui ensinando a palavra para a tua edificação.
Não é para você se revoltar, é para você se consertar. Aquele que está precisando de conserto, ser fortalecido, entender o amor de Deus por você. Olha o que diz aqui a palavra. Será que não tens casa onde podes comer? Ou de fato, desprezar a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Quando você não dá a ceia ao irmãozinho simples e humilde lá que está na igreja, eu conheci um irmão em Cristo Jesus de uma outra igreja, que ele estava há 20 anos na igreja e nunca tinha participado da ceia, servindo a Deus. Que vos dizeis? Paulo diz, o que é que eu vou dizer a vocês? Acaso vou elogiar vocês por isso? Certamente que não vou elogiar por essas atitudes. Porque essas não são atitudes de nós elogiarmos pessoas que agem desta maneira. Que se reúnem para a ceia, mas não para a ceia de Deus, para a sua própria ceia. Desprezando de expressar o amor cristão uns para com os outros. Desprezando a igreja do Senhor, que são aqueles mais simples, mais pobres, mais humildes dentro da igreja. Apesar que eu não gosto de usar essa palavra pobre. É melhor usar a palavra humilde, menos favorecido. Pela circunstância do mundo em que nós vivemos. Não teve as mesmas possibilidades, oportunidades. E nós não podemos desprezar. Porque ali é a igreja de Deus. Não é só você não. Que vive uma vida de regalia, que é de Deus não. Sou muito mais acreditar naquele que não tem nada em ser de Deus do que aquele que se acha ter tudo em ser de Deus. Porque o rico só pensa em suas posses. Olha o exemplo de Zaqueu. O exemplo de Zaqueu encaixa aqui. Como é que o exemplo de Zaqueu encaixa aqui? Nessa questão do amor. A ceia deve expressar o amor de Deus. Se Zaqueu não estava ali ceando com Jesus, não estava ceando com Jesus, mas Zaqueu estava abrindo mão de quê? De tudo aquilo que ele havia adquirido. E que só levou ele à desgraça. Que era o dinheiro. Colocou na mente dele, no entendimento dele, que quanto mais dinheiro ele tivesse, ele ia ser mais feliz, a vida ia ser mais fácil, tudo ia estar aos seus pés. É por isso que as pessoas vão atrás do dinheiro. Porque tem essa ilusão de que o dinheiro vai proporcionar todo tipo de necessidade, vai suprir todo tipo de necessidade da vida deles e levar eles a uma vida de regalia, de ostentação. Mas pode levar você ao inferno, porque é difícil, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, difícil um rico ser salvo. Bem, é a palavra. É difícil, possibilidade tem, mas a dificuldade é muito maior. Porque ele vai confiar na riqueza. Ele vai achar que a força do braço dele conquistou aquela riqueza. E ele não vai abrir mão para ajudar ninguém. Não vai estender a mão para ninguém. E não estende mesmo. Às vezes dá até calote no outro simples irmão. Até é desonesto com o outro irmão. Trapaceia o irmão em Cristo Jesus, em negócios, para que ele se enriqueça mais e o irmãozinho se torne mais pobre ainda. E com mais preocupação. Porque quando vai descobrir, foi trapaceado. Aquele outro foi desonesto com ele. Eu não estou falando aqui de pessoas pagãs, não. De pessoas que não seguem a Jesus, não. Estou falando de pessoas que conhecem a verdade e que estão na igreja. Ou que estejam desviados ou não. Mas conhecem a verdade. E têm o dever de praticar essa verdade. De se reunir na ceia do Senhor para expressar o amor cristão. A ceia de Deus é para se expressar o amor cristão, um para com os outros. Não pode haver divisão quando se vai dar a ceia. Não pode haver divisão de uns participar e outros não participar. Porque todos ali é a igreja de Jesus.
Nós não temos a capacidade de discernir quem é e quem não é. Ninguém conhece o coração de ninguém. Ninguém conhece o chamado de Deus na vida de ninguém. Deus não chamou Pedro. Quanto tempo não demorou Pedro para se converter? Andando com Jesus. Participando de acontecimentos, de experiências, de fatos exclusivos que os outros discípulos não participavam. Só participava ele, Pedro, Tiago e João. Como no Monte da Transfiguração. Em certos milagres. Em certos momentos. Único na vida dele. Quando ele estava lá se afogando no meio do mar. E ele pede socorro a Jesus. E Jesus pega na mão dele, coloca sobre as águas. E ele anda sobre as águas. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. Sobre o mar. Andou com os pés sobre o mar. Junto com Jesus. Andou sozinho até uma certa parte. Mas desviou a sua atenção. E aí afundou. Quando você desvia a sua atenção da verdade de Deus, você afunda espiritualmente. É assim que a igreja está se afundando espiritualmente. Está deixando de ser uma igreja viva no poder do Espírito Santo de Deus para ser uma igreja morta em uma vida de ser religioso. Porque atos religiosos não expressa o amor de Deus, não expressa a presença de Deus e não expressa o poder de Deus. É tudo aparência. Nós, como igreja de Jesus, temos que nos despertarmos. A igreja de Jesus, que quer subir aos céus, que quer ser arrebatada, que quer ter uma morada em Cristo na eternidade. Porque a nossa morada em Cristo, a nossa eternidade é uma morada em Cristo. Jesus disse, eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então nós temos que estar nele, como o apóstolo Paulo afirma. O viver para mim é Cristo. Cristo vive em mim, e eu vivo nele, e o viver para mim é Cristo. Não importa o que aconteça. Olha o que Paulo afirma a respeito dele. O mundo me trata como se fosse escória, como eu fosse o lixo do mundo. Era assim que Paulo era tratado. Mas ele não se deixava ser influenciado por esse tipo de comportamento das outras pessoas com relação a ele. Ele era rejeitado, ele era odiado, era desprezado pela própria igreja da época, por muitos da própria igreja da época, mas ele não se deixou se influenciar. Ele sabia, ele disse, eu sei em bem em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus. Quando você tem uma experiência pessoal com Jesus, você não vai se deixar ser influenciado por aqueles que têm opiniões contrárias ao teu viver. A convicção tem que estar em você, não é nos outros a teu respeito. A convicção tem que estar em você para com Deus. Paulo teve uma experiência com Jesus, e então essa experiência dava a ele o quê? Toda a certeza de que ele estava crendo na pessoa certa. Ele estava anunciando o que é certo. Ele estava confiando na pessoa certa, que era Jesus. Por quê? Porque ele teve essa experiência com ele. Ele disse, então, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para nos conceder muito mais além daquilo que pedimos e necessitamos. E nele, em Cristo Jesus, Paulo diz, eu aguardo a coroa da vida eterna, que ele preparou para todos aqueles que o amam. Então nós temos que entender o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ato religioso, porque se tornou, queira que não queira você admitir, mas a ceia se tornou um ato religioso. Onde se separa grupo de pessoas que você jura que deve tomar e que aqueles que não devem tomar. Você não conhece o coração de ninguém. Você não sabe qual é o propósito porque Deus colocou aquela pessoa ali. Você tem que incentivar a pessoa a entender
de que ela precisa participar da ceia do Senhor, para ter parte com Cristo. Ah, mas a pessoa está cheia de pecado. E os discípulos não estavam cheios de pecados também, não? Qual deles era salvo quando tomaram a ceia? Qual das pessoas que Jesus incentivou a tomar a ceia? Antes mesmo de ele fazer a primeira ceia, ele já despertou a multidão que seguia ele para participar da ceia. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Antes mesmo dele dar a primeira ceia. E quando ele dá a primeira ceia, ele dá o quê? Para pessoas que, se hoje estivesse na tua igreja, certamente não tomaria ceia. Se você conhecendo elas como Jesus conhecia elas. Se Judas Iscariote estivesse hoje sentado no banco para tomar ceia na tua igreja, ele tomaria ceia? Se Pedro estivesse hoje sentado no banco da tua igreja para tomar ceia, ele tomaria? Você sabendo que ele é um mentiroso, que ele é um covarde, que ele iria negar Jesus 3 vezes, dizendo que nunca conheceu ele, quando Jesus livrou ele da própria morte, de afogamento no mar. Teve com ele lá no Monte da Transfiguração. E como é que agora a pessoa diz, eu nunca vi esse homem, eu nunca tive com esse homem, eu não conheço esse homem, eu não sei nem quem é esse homem. Dizendo a respeito de Jesus para os criados que estavam servindo ali no pátio, à beira daquela fogueira. É por isso que Davi nos ensina, não se assente na mesa dos escarnecedores. E Pedro foi lá e ficou ao redor dos escarnecedores. Se você vai para a roda dos escarnecedores, aí você vai estar sujeito a ser laçado pelo laço do diabo. E foi assim que aconteceu com Pedro. Se ele tivesse ficado, feito mesmo com os outros, ter fugido, tinha sido muito melhor para ele do que ele ter negado o próprio Cristo. Por que ele negou? Porque ele não era convertido. Mas Jesus abandonou ele? Não. Jesus deixou de dar ceia a ele? Não. Porque Jesus sabia que no decorrer dos meses futuros e ano, o Espírito Santo completaria a obra de redenção na vida dele, de salvação na vida dele. E ele estaria uma hora convertido. Quem tem o papel de convencer as pessoas é o Espírito Santo, não é nós. Nós temos que incentivar as pessoas na palavra daquilo que Jesus quer que eles façam. Daquilo que Jesus quer que nós façamos, como igreja, como corpo de Cristo. E nesse caso aqui, Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. Por quê? Porque eles banalizaram a Santa Ceia. Eles não estavam mais ceando a ceia do Senhor. Estavam ceando a ceia deles mesmos. Deixando de expressar o amor. Deixando de expressar o amor. Cristão, uns para com os outros. O amor cristão quer dizer o amor uns para com os outros. Ceiava de tal maneira que ele se sentiu satisfeito, mas desprezava os outros, que nem a ceia sobrava para os outros. Aí Paulo diz, vocês não têm casa para comer e para beber, para vocês virem fazer isso aqui, desprezando a igreja do Senhor, enquanto vocês enchem o bucho e se embriagam com o vinho da ceia, e deixam os outros sem participar, porque nem sobrava. Esse não é o papel da igreja. Isso é um ato religioso. Um ato religioso que é repugnante perante Deus. O Espírito Santo não ensina isso. Quem tem que examinar cada um é cada um. Não é eu que tenho que examinar. Não é eu que tenho que julgar as pessoas. Não existe essa procuração de Deus na vida de ninguém, de nenhum líder religioso, de julgar a vida de ninguém. Você tem que expressar amor, compaixão, misericórdia. Como Jesus expressou para Zaqueu, como Jesus expressou para a prostituta que foi jogada aos pés dele, dentro da igreja para ser morta.
Como Jesus expressou compaixão para a mulher do fluxo de sangue, que ela tinha esse fluxo de sangue e tornava ela uma pessoa maldita perante a sociedade. Ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. E ela faz uma jornada, uma caminhada da casa dela até Jesus, desviando de todas as pessoas, se cobrindo ali o rosto dela, para que ninguém percebesse que era ela. Porque se alguém percebesse que era ela, ela seria também apredejada ali, diante da multidão. E ela não podia tocar no corpo de Jesus. Ela não podia. Na consciência dela, ela sabia da lei. Ela não podia tocar em ninguém. Por quê? Porque a doença que ela tinha, o fluxo de sangue que ela tinha, pela lei, era algo maldito. E é por isso que ela não toca no corpo de Jesus. Ela toca na veste de Jesus. Se eu não posso tocar no corpo dele, eu vou tocar na roupa dele. A lei disse que eu não posso tocar no corpo. A lei não disse que eu não posso tocar na roupa. Veja a inteligência dessa mulher. Porque ela está desesperada. Ela não tem outra solução. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos em busca da cura. E as coisas só foram de mal a pior. E agora ela tem a única oportunidade na vida dela de ser curada. Mas ela precisa enfrentar uma multidão que está ao redor de Jesus. Precisa enfrentar a sua própria fraqueza física. E o seu próprio medo de ter que sair de casa, às escondidas, para que ninguém perceba que ela é a mulher do fluxo de sangue. Se infiltra no meio da multidão, com todo o cuidado para não tocar em ninguém, e vai lá, se joga aos pés de Jesus e toca só na roupa dele. Eu não posso tocar no corpo dele, mas na roupa dele. Se eu tocar no corpo dele, as pessoas vão me considerar que eu estou condenada à morte e vão me apedrejar aqui. Mas você sabe qual foi as palavras de Jesus para ela? Porque quando ela toca na roupa de Jesus, Jesus sente que saiu virtude dele em prol daquela pessoa. Aí Jesus quer conhecer. Lógico. Nunca tinha acontecido isso. As pessoas eram curadas tocando nele. Mas nunca alguém havia sido curado tocando na roupa dele. E aí agora ele quer conhecer a pessoa. Porque quando ela toca, Jesus está andando. E então a multidão vai andando. Então ela ficou para trás. Mas ele para. Quando ele para, a multidão para. E de onde ele fala, a pessoa que tocou poderia ouvir ele. Embora ela estivesse lá, caladinha, se sentiu curada, sentiu que o fluxo de sangue parou. E Jesus disse: quem foi que me tocou aqui? Aí os discípulos ficaram admirados. Mestre, como é que o senhor diz isso? Como é que o senhor está procurando quem te toca em você, se todo mundo aqui está te apertando de um lado para o outro, um empurra para um lado, outro empurra para o outro? Aí Jesus disse: não, é diferente. A pessoa que tocou em mim, tirou de mim virtude. Olha aí por que nós temos que tomar ceia. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a ceia tem que ser uma expressão do amor cristão, de uns para com os outros, para fortalecer uns aos outros. É um cuidando dos outros, do bem um do outro, espiritualmente. Porque a ceia é um ato memorial, de fortalecimento espiritual, de consolidação da vida da pessoa com Jesus. Então, em vez de eu incentivar a pessoa a não participar, eu tenho que fazer como Jesus. Eu tenho que dizer para elas que elas precisam participar para ter parte com Jesus. E que a ceia, o ato da ceia do Senhor, é um ato de expressão do amor cristão. E não de si próprio. E não de pensar só em você. Não, eu vou cear porque eu ceando, eu estou tendo parte com Deus e eu não estou preocupado com aquela pessoa lá. Porque eu não quero que ela tenha parte com Deus, então eu vou proibir ela de participar da ceia. Você pode até não dizer isso, mas você está agindo dessa maneira.
Você pode até não estar pensando, mas está agindo dessa maneira. Deixa as pessoas à vontade. Deixe que as pessoas façam o exame por si próprio. Examine esse homem a si mesmo. Se ele tiver, a pessoa está lá, e tiver discernimento do significado da ceia, de que simboliza a ceia, o corpo e o sangue de Jesus, então ela está apta a participar. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 11, e nós vamos estudar isso aqui com a graça de Deus, se ele assim nos permitir. Ou ao meio-dia de hoje, ou então pela madrugada de amanhã. Porque nós estamos fazendo umas lives também antes do meio-dia, como uma estratégia espiritual. Porque o meio-dia é o horário em que Satanás mais ele solta os seus planos diabólicos de destruição na face da terra. É ao meio-dia. A palavra desperta nós para isso. E você fica despreocupado no meio-dia. E é ali que o inimigo está preparando tudo. Todos os planos dele estão sendo preparados ao meio-dia. E estão sendo colocados em prática para destruir a tua vida, a tua casa, a tua família e a igreja. Embora ele não tenha poder de destruir a igreja, porque a promessa de Deus garante que, embora ele lute contra a igreja, mas não prevalecerá contra a igreja. Então, a igreja de Jesus, ao cear, ao ir à igreja para cear, que o ato de você cear, de participar do corpo de Cristo, é para você ter parte com Cristo e expressar o amor cristão uns para com os outros dentro da igreja. Esse é o fundamento da ceia do Senhor. Você precisa, assim como você precisa ser despertado para a vida eterna, você precisa ser despertado para participar do corpo e do sangue de Jesus, para ter parte com Ele. Você não quer ter parte com Ele? Como é que você quer ir para o céu? Como é que você quer ter uma vida eterna com Deus, se você não quer ter parte com Jesus? E a forma de eu ter parte com Jesus é eu participar do corpo e do sangue dele. Não é assim que está escrito? Se não estão pregando a você dessa maneira, problema de quem não está pregando. Vai prestar conta a Deus. Peço desculpa aí pela tosse um pouco. Mas a palavra está sendo pregada. A verdade está sendo aqui expressada a vocês da maneira correta, verdadeira, justa, genuína. Genuína. Não acrescentamos nada, não tiramos nada, não falamos nada daquilo que não esteja escrito. O que nós precisamos é pegar esses exemplos aqui, não praticar o que está errado, que foi citado aqui, mas praticar o que é certo. Louvado seja Deus. Bendito o nome do Senhor. Mesmo que eu esteja pregando, fazendo o papel de Jeremias, mas eu vou continuar fazendo o papel do chamado de Deus na minha vida. Eu vou ensinar a verdade. Que ouça, que deixe de ouvir, que acredite ou não. O meu papel não é ter essa preocupação. O Espírito Santo é quem tem que fazer essa obra. Se o seu coração for fértil para essa palavra, ela vai produzir vida em você. Agora, se o seu coração for duro e endurecido, está envolvido pelos atos religiosos, então você não vai dar sentido a essa palavra na sua vida. Mas se você é verdadeiramente um cristão de Deus, um filho de Deus, um seguidor de Jesus, aí você vai pensar, você vai primeiramente, eu vou examinar. Eu vou examinar essas escrituras que eu estou ouvindo, por esse pregador aí, por essa pessoa aí, que ele leu, eu vou examinar. Examina de maneira criteriosa. Criteriosamente. Eu vou examinar com critério, porque eu quero alcançar a vida eterna, eu quero descobrir nessas escrituras a vida eterna e todo o conhecimento que se diz a respeito de Jesus nas escrituras. E o conhecimento que se diz a respeito a Jesus nas escrituras, que ele falou, foi isso, sobre a ceia. E ele falou para uma multidão, além dos discípulos, que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ficaram revoltados. Aí Jesus dá ceia para quem?
Porque os discípulos perguntam para Jesus. É os discípulos que perguntam para Jesus: Mestre, aonde o Senhor quer que nós preparemos a ceia? Então já havia um costume. Por que eles iriam perguntar? Jesus não falou para eles: olha, eu quero realizar uma última ceia com vocês. Não, Jesus não falou isso. Não está aqui escrito na palavra. Pelo menos nessa Bíblia aqui que eu estou lendo, não está escrito. Se tiver na sua, você me manda a tradução da tua, o nome da Bíblia que você está lendo, que eu vou comprar uma igual e eu vou examinar. Porque nessa aqui não está. Porque foram os discípulos que chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, aonde tu queres que nós preparemos a ceia? Aí Jesus dá a orientação a eles. Olha, vocês vão para a cidade. Chegando na cidade, ao entrar na cidade, você vai encontrar um homem que está carregando um jumento. Você segue ele até a casa dele. Quando chegar na casa dele, vocês entram e conversam com ele. E digam que eu estou dizendo que eu quero preparar a minha ceia lá na casa dele. Porque o homem tinha um espaço enorme para que Jesus pudesse fazer a ceia. E Jesus não negou a Santa Ceia a ninguém. A ninguém. Nem crente, nem descrente. Tinha crente lá que acreditava nele? Tinha lá discípulos que acreditavam nele. Não eram salvos ainda, mas acreditavam nele. Porque me prove, antes de Jesus morrer na cruz, me prove se havia alguém salvo. Se a salvação só veio depois, que não há salvação sem derramamento de sangue. Jesus não tinha derramado o sangue dele, tinha que ser o sangue de um justo, inocente. E na face da terra não tinha. A palavra diz: não há um justo sequer. Na face da terra, não há um justo sequer na face da terra. O único justo que pisou nessa terra se chama Jesus Cristo. E ele derramou o sangue dele, inocente, justo, em prol dos nossos pecados. E ele não negou a ceia para aqueles que estavam ali. Está seguindo a Jesus, está indo à igreja, é porque a pessoa tem interesse. Tem alguma coisa nela que não mudou ainda? Pode ter. Mas não cabe a nós mudar. Cabe ao Espírito Santo mudar. Nós levamos a palavra que limpa o coração delas. Nós pregamos a palavra que o Espírito Santo vai usar como instrumento para convencer a elas. Mas nós temos que despertar nelas, tanto elas para a vida eterna, como para elas participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor, para que elas tenham parte. Porque quanto mais ela participe conscientemente, se ela participa conscientemente, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, então elas estão aptas a participar. E mesmo assim, se elas não tiverem consciência disso e querer mesmo assim participar, nós não podemos negar, porque deixa que Deus vai julgar cada um. Não cabe a nós julgar. E qual é a igreja que faz isso na face da terra hoje? Qual é a igreja que tem esse comportamento bíblico de agir dessa maneira? Não age porque está debaixo de um ato religioso, de uma norma religiosa. Porque se fizer isso, ele vai perder, vai deixar de ser pastor. Ele, a não ser que ele seja pastor de uma igreja só, criada e fundada por ele. Aí ele vai ensinar a palavra de Deus e aí ninguém vai expulsar ele. Mas se ele está debaixo de um ato religioso, de uma denominação, faça isso para ver. Você prefere obedecer a esses atos religiosos determinados pela vontade humana do que obedecer a Deus? Porque importa primeiro obedecer a Deus do que os homens. Porque se não é questionado nas reuniões, nas suas reuniões
de liderança, por que não é questionado essa verdade? Da maneira como ela está aqui. Por que não é colocado esses princípios? Nós não fomos chamados como igreja para julgar ninguém. Jesus veio para salvar. Desperte nas pessoas o interesse que leve elas à salvação. E um dos interesses de Deus que leve elas à salvação é elas terem parte com Jesus. E para que elas tenham parte com Jesus, é preciso comer da carne e do sangue de Jesus, por intermédio da ceia. Então incentive isso na igreja. Explique para as pessoas. Dê a elas o conhecimento para elas terem o discernimento do significado da ceia, para que elas possam participar. Mas não negue. Não julgue quem pode e quem não pode, porque não tem esse direito. Não tem, porque não tem procuração de Deus para fazer isso. Nós encerramos aqui, nessa madrugada. Já são 3h40 da madrugada. Começamos 2h25. Que Deus te abençoe. Que Deus dê graça. Nós não queremos aqui levar as pessoas a perder a sua vida com Deus. Pelo contrário. Nós queremos aqui, por meio dessa palavra, direcionada aqui pelo Espírito Santo, de acordo com o que está escrito, fazer com que você entenda essa palavra e que você venha ser consolidado com essa verdade. Com essa verdade. A igreja precisa de conserto, de despertar, de examinar as Escrituras de forma criteriosa, em busca da vida eterna, em busca do conhecimento de tudo que se diz respeito a Jesus. Tendo o entendimento dos ensinamentos dos apóstolos, que tem como base o ensinamento de Jesus. Porque os apóstolos, eles ensinam com base naquilo que Jesus pregou, que Jesus deu como exemplo. E que o Espírito Santo aqui expõe para nós, por meio deles. Tantas outras verdades, tantos outros momentos que eles tiveram com Cristo, que não foram colocados aqui, porque não havia livro nenhum que cabia, se fosse escrito. Aí então, tudo que está aqui, eles tiveram experiência com Jesus. Paulo está aqui orientando a igreja de Corinto, do dever deles de expressar o amor de Deus, quando eles estão ceando, o amor cristão, quando eles estiverem ceando, o amor uns para com os outros. Pense no outro. Quando você ceia, você está pensando no teu irmão, em Cristo Jesus? Ou você ceia pensando só em você? Aí não basta apenas dizer, Pai, perdoa os meus pecados. E o irmãozinho lá não está precisando também de perdão? Não precisa também se firmar em Cristo por meio desse memorial, de participar do corpo e do sangue de Jesus, de fazer isso em memória dele até que ele venha? Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Igreja de Jesus. Estamos vivendo em tempos difíceis. Se nós estivéssemos lendo ali as cartas de Apocalipse, nós íamos olhar como é a igreja de hoje, como era a igreja de Apocalipse. Como a maioria está exatamente acontecendo a mesma coisa hoje. Agindo por interesse próprio. Deixando o mundo entrar dentro da igreja. Nós não temos que ser influenciados pelo mundo, pelo sistema religioso do mundo, e nem pelo sistema que governa o mundo. Nós temos que seguir a orientação da palavra de Deus, conforme o Espírito Santo nos dá o discernimento, porque ele nos concede mediante a nossa fé.
Quanto mais fé você adquirir, mais você vai adquirir conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Porque Deus dá na medida da nossa fé. Está escrito. Ele nos concede na medida de nossa fé. Então examine a palavra. Examinando a palavra, você vai adquirir mais fé. E a fé é o quê? É a certeza de que você vai receber o que a palavra promete. A fé é isso. A fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que a palavra de Deus ela nos promete. As promessas do Senhor são imutáveis. É impossível que Deus minta. Então Deus está mentindo? Então Jesus está mentindo? Quando ele fala para as pessoas, para a multidão, que elas devem participar da ceia, vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. Ele falou isso para quem? Para uma multidão que estava seguindo a ele, que depois estava lá gritando para que ele fosse crucificado, para tocarem ele por Barrabás. Mas Jesus incentivou eles à verdade. Eu incentivo as pessoas à verdade. Porque essa verdade sobre a Santa Ceia que deve ser despertada na igreja. Amanhã nós continuaremos nesse assunto aqui da ceia e vamos terminar amanhã, com a graça de Deus, ou então hoje ainda, por volta do meio-dia, se assim Deus me der a graça, que eu aproveito que o meu filho está na escola. Ele é pequeno e ele é ligado 220 volts direto. Então, ele estando aqui de dia, não tem como eu fazer uma live. Então, às vezes, eu aproveito a oportunidade de ele não estar aqui. Aí faço a live, às vezes, ao meio-dia. Antes do meio-dia, próximo aí do meio-dia. Se nós não fizermos hoje ainda outra live a esse respeito, de madrugada, com a graça de Deus também, nós estaremos aqui trazendo esse ensinamento da palavra de Deus, porque estamos nesse propósito de estudar a palavra de Deus, de examinar as Escrituras, versículo por versículo. Não importa o tempo que demorar. Se Deus nos der a graça de completar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos completar lendo essa palavra. Nós estamos começando pelo Novo Testamento, pela Carta dos Apóstolos. Faltam poucas cartas. Acesse o nosso canal no YouTube, divulgue essa palavra, compartilhe. Muitos não vão gostar, mas aí é uma prova de que nós estamos falando a verdade. Mas deixe que o Espírito Santo convença essas pessoas a ter esse entendimento dessa palavra. A entender que a ceia é uma expressão do amor cristão de um irmão para com outro irmão. Que nós temos que cear pensando no irmão. Não, o irmão tem que cear também. Se eu estou ceando, eu tenho que incentivar esse irmão a cear também. Eu tenho que ensinar ele que ele precisa participar da ceia para ter parte com Cristo. Ensine a verdade. Deixe que o Espírito Santo converse a pessoa. Aí nós vamos entender amanhã, ou na próxima leitura que nós fizemos aqui, no próximo estudo, no próximo exame que nós vamos estar aqui, executando aqui, examinando criteriosamente as Escrituras, em busca da vida eterna, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento e para que a nossa fé seja confirmada nessa promessa inabalável do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te damos, meu Deus, por mais esta oportunidade, por mais essa madrugada, que o Senhor nos concede mediante a graça em Cristo Jesus, e estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, em que nós habitamos, levando, meu Deus, o ensinamento da Tua palavra, àqueles que hão de ouvir, àqueles que hão de receber, aqueles que serão beneficiados por essa palavra ou por esta oração no nome de Jesus. Porque o Senhor nos garante que tudo que pedimos ao Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos concede. Então nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, abre o entendimento das pessoas, dê a capacidade de discernir a palavra, desperta a igreja para examinar as Escrituras, desperta a igreja para que elas possam comer, participar do corpo e do sangue do Senhor, para que elas tenham parte
com tiros, Jesus. Porque o Senhor mesmo disse que é dessa maneira que se tem parte contigo. Então desperta a tua igreja para cear. Mas que seja uma ceia que venha demonstrar o amor. O amor, meu Deus, que seja expressado pela compaixão, pelo ato cristão. Como diz a tua palavra, a ceia deve expressar o amor cristão. Então que a tua igreja venha cear com essa convicção, com esse princípio. Não pensando só em si e não pensando no outro irmãozinho que está lá. Até com medo de cear. Mas que é tão digno quanto aquele que se acha melhor do que ele. Porque o Senhor deu a ceia para todos. Mesmo que eles não fossem merecedores. Mas o Senhor concedeu a ceia a eles. Porque o Senhor amava eles. E o Senhor queria, e o Senhor sabia que a ceia era uma forma de ligar eles a ti. Mesmo que uns se desviou para o caminho errado. Mas a maioria permaneceu. Demorou um pouco de tempo para se converter, mas o Senhor foi paciente. E o Espírito Santo fez a obra. Porque o Senhor soube a quem escolheu. Então esses que estão lá, te seguindo, Senhor, é porque o Senhor te escolheu. Então haverá um tempo da transformação, da mudança na vida deles. E que eles sejam incentivados a participar do corpo e do sangue do Senhor. No nome de Jesus. Desperta a tua igreja para isso, Pai. Para o amor fraternal. Para expressar o amor, meu Deus, uns para com os outros. O amor cristão seja expressado no ato da ceia. No ato da ceia se deve expressar o amor cristão, uns para com os outros. Não podemos proibir ninguém. Nós temos que ensinar que as pessoas têm que examinar a si mesmas. E assim coma e beba do cálice do Senhor. Tem que examinar. Se eles examinarem criteriosamente as Escrituras, eles vão ter o discernimento do valor e da importância do sacrifício do Senhor na cruz. E aí eles vão participar da ceia. Porque é uma forma de eles estarem participando da tua vida, Jesus. De terem parte contigo. Confirma, Pai, no coração de cada um dos teus filhos, em toda a face da terra, essa verdade que está escrita na tua palavra e que não pode ser revogada. No nome de Jesus, guarda, protege a tua igreja, livra de todo o mal que é nesse mundo, livra dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam o meu dia, da mortandade que é ordenada por Satanás ao meu dia, dos demônios que se rastejam ao meu dia, que Satanás envia em busca das suas presas. Guarda, protege a tua igreja de todos esses males, em nome de Jesus. Nos guarda, nos protege. A nossa casa, nossos filhos, no nome de Jesus, Pai. A casa e os filhos de cada um desses teus filhos que estão a receber esta oração, ou que irão receber, em algum momento da vida delas. Leva essa palavra, meu Deus. Espírito Santo, leva essa palavra como um vento, nos quatro cantos dessa terra. Toca no coração dos teus filhos, que ao ouvirem essa palavra e ao receber essa oração, eles possam compartilhar, eles possam anunciar pelos meios sociais, para que essa palavra venha beneficiar o maior número de pessoas da tua igreja na face dessa terra, no nome de Jesus. E que o Senhor abra os olhos e entendimento de todos os líderes religiosos que estão no dever de ensinar essa palavra como ela é, despertando a igreja. E há uma necessidade de que eles participem da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Que é importante para eles fazer isso, porque é um memorial. Porque o Senhor diz, fazer isso em memória de ti. E o Senhor disse, quem não comer da tua carne, não comer do teu sangue, não tem parte contigo. Então, eu só tenho parte contigo se eu estiver participando. Então, que o Senhor desperte a igreja para participar do corpo e do sangue do Senhor. Que o Senhor dê a graça de entendimento a essas pessoas, que elas possam discernir o corpo e o sangue do Senhor, e assim participar, no nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai. Dá sabedoria a cada um, no nome de Jesus. Guarda, protege, em nome de Jesus. Seja repreendido todo principado e potestade, toda a força das trevas,
todo príncipe das trevas, toda hoste espiritual da maldade, seja repreendida no nome de Jesus. Anulado todos os planos malignos que têm sido executados, planejado e executado contra a tua igreja, contra os teus filhos, o teu povo. Embaraça esses planos, embaraça esses pensamentos na mente desses homens malignos, perversos, que querem destruir a tua igreja, que estão planejando destruir a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Sem que a tua igreja perceba, mas aos ocultos eles estão trabalhando, de forma que possa, meu Deus, no futuro, escravizar a tua igreja. Mas não deixa que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso galardoador, e nós confiamos em Ti, confiamos na Tua promessa. Acreditamos, Pai, piamente, que Tu és um Deus que não pode mentir. Então, abençoa, Pai, em Jerusalém, Israel, prospera. Guarda a Tua nação escolhida, o Teu povo peculiar. Livra de todas as perseguições dos inimigos de Israel. Envergonha todos eles, no nome de Jesus. Assim como envergonha todos aqueles que se levantam contra os Teus ungidos ou contra a Tua igreja. Faz justiça aos Teus escolhidos, que clama a Ti dia e noite por justiça. Faz justiça aos sangues inocentes que têm sido derramados na face dessa terra. A face dessa terra está, meu Deus, coberta de sangues inocentes. Tem misericórdia, Pai. Faz justiça no nome de Jesus e salva essa nação, salva esse povo, salva essa família, em nome de Jesus. Fica na graça. Tenha uma terça-feira abençoada, no nome de Jesus. Que o Senhor te acompanhe, te guarde, te proteja, você e tua casa e tua família, no nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.